determinado momento da vida de Jó, ele declarou: porque eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Isaías, lá no capítulo de número 49. Perdão, 45, versículo 9. Versículo de número 9. Amém? O texto diz assim: ai daquele, na revista e atualizada, pode vir. Diz o seguinte: ai daquele que contende com seu Criador e não passa de um caco de barro entre outros cacos. Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma: que fazes? Ou a tua obra não tem alça? Ai daquele que diz ao pai: por que geras? E à mulher: por que dás à luz? Mas o versículo de número 9, onde eu quero me prender, diz assim: ai daquele que contende com seu Criador e que não passa de um caco de barro entre outros cacos. Eu tenho hoje uma reflexão, e nessa reflexão a gente vai dar uma caminhada um pouquinho na Bíblia. Pedir aí o pessoal do Data Show, porque eu vou usar vocês aí atrás para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Mas o tema dessa mensagem é o seguinte: você é caco, pó ou barro? Você é caco, pó ou barro? E essa pergunta, na verdade, é para mim e para você, não é só para você. E eu quero começar a falar sobre esses 3 itens, e o primeiro é o caco. E se você puder aí abrir comigo, eu queria que você pudesse ir até Isaías, volta um pouquinho, ao capítulo número 30, versículo 14. Isaías, capítulo 30, versículo de número 14. Diz assim: o Senhor o quebrará como se quebra o vaso do oleiro, despedaçando-o sem nada lhe poupar. Não lhe achará entre os seus cacos um que sirva para tomar fogo na lareira ou tirar água do poço. O Senhor te quebrará, diz o texto, como vaso na mão do oleiro, despedaçando sem nada lhe poupar. Não se achará entre os cacos um que sirva para tomar fogo na lareira ou tirar água do poço. O caco, querido e querida, ele é o barro endurecido em pedaços. O caco um dia foi barro, um dia foi vaso, e hoje se encontra endurecido. Assim acontece com muitos dentro da igreja, acontece com muitos dentro da obra de Deus. Fazem, mas estão endurecidos. E eu quero te mostrar alguns pontos do caco
e que, se necessário for, ele é despedaçado pelo Senhor. Se necessário for, ele precisa entender, o caco, que para ser moldado ele precisa ser moído. Para ser reutilizado, ele primeiro vai precisar ser moído. E ser moído dói, irmãos. Dói. Que não venhamos precisar ser moídos para entendermos o que Deus tem para nós. O caco, ele é endurecido, rígido, é como uma pessoa literalmente sem fé. Não estou falando com não crentes, eu estou falando de crentes em Cristo Jesus, que já não crê mais, que não tem mais fé, que banalizam aquilo que é santo e não conseguem compreender aquilo que Deus então tem para as suas vidas. E eu quero te dizer que por esse motivo ele precisa ser moído. O Senhor olha do alto e diz: tu é caco, tu tá como um caco, tá todo despedaçado. Ontem eu conversava com uma pessoa e a pessoa virava para mim e dizia assim: pastor, eu me sinto em pedaços tão pequenos que acho que nunca mais conseguirei ser montado novamente. Assim é a vida de muitos, em cacos. E às vezes, querido, o caco está por debaixo do uniforme, o caco está por debaixo do terno. A aparência do terno é vistoso, a aparência do uniforme é vistosa, a mulher, mas contudo, por dentro é um caco, está tudo em pedaços. E Deus começa a moer, porque o objetivo dele é tratar. O Senhor começa a trabalhar de uma maneira, e eu preciso te levar à concepção do que leva alguém a estar em cacos, ou a se transformar em cacos. E o que leva, o ponto inicial, é o coração duro. O coração duro condiciona o homem ao caco. O que é o coração duro, pastor? O homem de Deus fala e tu não consegue entender. O homem de Deus fala e você não consegue viver. A gente questiona, a gente esmorece, e aí ficamos como cacos, tudo quebrado. O orgulho e a incredulidade entram. E o pior, querido, eu quero te mostrar na primeira epístola de Paulo a Timóteo, lá no capítulo 4, no versículo de número 2. Joga aí para mim, Bianca. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, e no versículo de número 2, está aqui, diz: pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm a sua própria consciência cauterizada. Quando estamos como caco, meu irmão, quando nós estamos na condição de caco, acontece a cauterização da própria consciência. O que é isso, pastor? Eu acho que estou bem, mas não estou. Eu digo que sou de Deus, mas não sirvo da maneira que convém. Eu falo sim, mas na verdade é não. Eu digo que sou servo, mas na verdade não sou. Eu digo que sou de Deus, mas na verdade não sou. Eu digo que sou obediente, mas na hora da prática eu não obedeço.
houve uma cauterização da mente. A mente cauterizou. E quando a mente cauteriza, querido, não adianta, pessoas vêm falar contigo e você na tua mente acha que você está certo. E é como se fôssemos homens ou mulheres montados com cacos, aonde ficássemos à mercê da compaixão e do amor de Deus. E o Espírito fala e tu acha que não é por aí. E o caco, quando estamos em caco, ou numa situação de caco, Deus, Ele tem uma preocupação em me tratar, Ele tem uma preocupação em me moer, porque Ele quer que eu volte à forma original, que Ele me criou, Ele que me quer como vaso. Pode ser que esse vaso não seja bonitão, não seja formoso por fora, mas o Senhor, Ele quer te dizer que o mais importante é a essência do vaso que está do lado de dentro. É o Espírito Santo de Deus que habita em vós. É o Espírito onde a Bíblia diz que tem ciúme de vós. É como aquela imagem de ciúmes que é colocado na porta do templo. E ela fica na porta, o Espírito está do lado de dentro. Pega o homem de Deus, leva lá na porta e diz o seguinte: está vendo aí? Olha o que fizeram. Fizeram uma imagem de ciúmes. Criaram uma imagem, e através dessa imagem eles estão querendo que eu saia para que essa imagem possa entrar. E o Senhor, o tempo todo zeloso, ciumento de mim e de ti, Ele continua insistindo, continua falando: eu não te quero somente de aparência. Eu não te quero porque na hora que tu reclina a tua cabeça no teu travesseiro, tu bem sabes que você está na condição de caco. Está tudo errado. A mente cauteriza. E quando a mente cauteriza, a pessoa se torna vítima. Eu aprendi há muitos anos atrás, e nunca mais me esquecerei disso, que nós precisamos sair da posição de vítima e entrar na posição de sobrevivente. Porque a vítima, querido, é mais um na história, é mais um na estatística. O carro passou, atropelou, morreu, é vítima de um acidente de trânsito. Agora o carro passou, atropelou, machucou a perna, mas a pessoa está viva. O que Deus está te dizendo é que em meio às dores que o mundo pode ocasionar na tua vida, você foi chamado para fazer parte da lista dos sobreviventes. Os sobreviventes, saia da lista das vítimas, saia da lista dos pobres coitados. Saiba, há muitos anos atrás, uma das irmãs que hoje não está mais conosco, ela virou numa reunião muitos anos atrás, no início dessa igreja, e disse assim: na obra de Deus não há injustiça. Às vezes nos achamos injustiçados, mas pastor, eu faço tanto, mas eu não precisava ouvir isso, mas eu não precisava ouvir aquilo. E o Senhor está dizendo para ti: na obra de Deus não há injustiça. Tudo quanto tu faz para o teu Senhor, um dia tu vai colher. Tudo quanto você se dedica para Deus, um dia tu receberás. E se não receber nessa terra, tu vai receber na terra vindoura, na Jerusalém celestial, uma palavra chamada recompensa, ou substituída por uma outra chamada galardão. O pastor pode não te recompensar, a pastora pode não te recompensar. Você pode de repente se entristecer, você pode de repente se magoar ou se ofender. Mas uma coisa eu quero dizer para você: eu quero dizer que o meu Deus e o teu, Ele não falha. Ele olha com zelo tudo aquilo que tu está fazendo com Ele, ou para a obra dEle, e haverá uma recompensa. E aí lá na frente tu vai achar: Senhor, está tudo dando certo. Aí Deus vira para você e diz: sabe, filho, sabe aquele momento que tu estava como caco e que eu te moí? Você aceitou ir para a moenda, você aceitou virar pó para novamente poder ser transformado em barro e virar um vaso de honra. Vira para o teu irmão ou para a tua irmã e diz, olha nos olhos dele ou dela e diz assim: Deus te chamou para ser vaso de honra nessa terra.
saia da lista das vítimas, da lista dos reclamões. Só reclama, só murmura, e entra para a lista dos sobreviventes. Sabe o que é a lista dos sobreviventes? Senhor, perdi uma perna, mas Deus, eu estou contigo e vou continuar a minha caminhada. Senhor, eu perdi as 2 pernas, mas não tem jeito não, eu vou me arrastar, porque o meu alvo é o Senhor. Senhor, não tenho braços nem pernas espirituais, mas ainda assim, Senhor, eu vou te clamar, porque eu sei que tu me ouves, eu sei que tu me atendes, eu sei que tu estás comigo, eu sei que o teu bordão e o teu cajado me consolam. Ei, haja o que houver, você foi chamado para a lista dos sobreviventes. Você está vivo. Você está viva. O que não pode haver é cauterização da tua consciência. Isso não pode. O último aspecto que eu quero falar do caco é que o caco acaba ferindo. De que jeito, pastor? Achando que está nos moldes de Deus, mas está em cacos. E quando eu esbarro que eu estou em cacos, quando eu me aproximo de alguém, eu estou todo em cacos. Quando eu me aproximo de alguém, eu acabo ferindo, sem perceber. Você vê que na antiguidade, aquele que era cometido de lepra, ele era separado numa aldeia. Sabe por quê? Não podia haver contato pele com quem estava bem. Sabe o que o Senhor está falando? O Senhor está te separando para cuidar de você, tratar de você. Não é fora da igreja não, querido. O Senhor, Ele pode te separar dentro da igreja, na tua casa, no teu banheiro, no teu trabalho. O Senhor te separa e diz para você: preciso tratar de você. Porque enquanto tu está em cacos, você sem perceber, você fere outras pessoas. Você é caco, pó ou barro? Pastor, eu acho que eu estou na condição de pó. Então você vai comigo em Isaías, lá no capítulo de número 26, no versículo de número 5. Isaías, capítulo de número 26, no versículo de número 25. Versículo de número 5, perdão. Diz assim a Bíblia. Você achou aí? Porque Ele abate os que habitam no... Está falando do Senhor. Vou ler mais uma vez. Porque Ele abate os que habitam no... E na cidade abate-a, humilha até a terra, até o pó. Há uma passagem, se eu não me engano, em Lamentações, que diz assim: põe a boca no pó, se é que ainda há tempo. Põe a boca no pó, se é que ainda há tempo. Desce ao pó, põe a boca, se é que ainda é tempo. Há tempo. Eu quero falar com você que o pó está na condição de seco e precisa ser molhado para ser moldado. Está seco. Deixa de fazer valer o que Jesus vai dizer através do Evangelho de João, quando ele diz: de ti fluirão rios de águas vivas. Como? O pó está seco, não tem o que oferecer, não tem o que falar, não tem o que fazer, está seco. E esse pó precisa ser molhado para ser moldado. E eu quero te mostrar 2 fontes essenciais que molham o pó. 2, repita comigo, 2 que molham o pó. A primeira são suas lágrimas.
Que lágrimas são essas, pastor? A lágrima do arrependimento. Não são lágrimas de sofrimento, não são lágrimas apenas de dor, mas são lágrimas de arrependimento. Essas lágrimas, elas umedecem o pó e começam a fazer desse pó novamente virar uma massa, para que essa massa possa ser trabalhada e virar um vaso nas mãos do Senhor. E eu quero te mostrar, eu quero que tu vá comigo no livro dos Salmos. Vamos aqui, me dá atenção aqui. Vamos aqui, livro dos Salmos, lá no capítulo de número 42, no versículo de número 3. Salmo 42, versículo 3. Diz assim: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de... porquanto me diz constantemente onde está o teu Deus. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite. Eu estou me sentindo como pó, Senhor, e não tenho nada para fazer, nada mais para fazer do que chorar. Eu não tenho nada mais para fazer do que derramar as minhas lágrimas, Senhor, e que as minhas lágrimas o Senhor possa estar recebendo ela, e através das minhas lágrimas começa a gerar um líquido. Esse líquido se mistura. Isso aí é espiritualmente falando, querido, é o que Deus está falando comigo e contigo. A primeira fonte são as tuas lágrimas, porque para o teu Senhor, uma lágrima que escorre dos teus olhos representam mais que 1000 palavras. As lágrimas representam quem tu és. Alguns vão dizer que o Bruno estava lá naquela condição sendo julgado e que só chorava no momento que a reportagem entrava. Eu não estou aqui para julgar o Bruno, mas os repórteres eram enfáticos, diziam: não, ele só chora quando a reportagem entra e filma. Mas o meu Deus é capaz de colher aquelas lágrimas do Bruno e saber se realmente existe ali uma palavra chamada arrependimento. Ele vivendo naquele momento de pó. A segunda fonte que eu quero deixar para você ainda é no 42, no versículo de número 1. E no versículo de número 1 diz assim: a minha alma tem sede de Deus, como o servo anseia pela corrente das águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Como a corça anseia pela corrente das águas, assim a minha alma anseia por ti. Eu quero te dizer, em nome de Jesus, que quando você começa a entender que essas águas fluem do trono de Deus, essas águas querem te purificar, quer mudar a história da tua vida, trabalhador, homem e mulher de Deus. Ela quer te mostrar que tudo que tu faz para o teu Senhor vale a pena. Ela quer te mostrar que você não está aqui para ficar julgando ninguém, você está aqui para amar. Esse ágape aqui na unção, ele precisa ser real na minha vida e na tua. O que não dá é convivermos com a desobediência, e a desobediência afasta o homem de Deus. Mas o ágape, ele precisa ser verdadeiro. Nós fomos chamados para amar. Nós não fomos chamados para julgar. Cuidado, porque acusador é o inimigo da tua alma. E às vezes eu posso ser boca do inimigo da minha alma para ficar acusando alguém. Jesus vira para aquela mulher e aí faz valer o texto que o amor de Deus cobre multidões de pecados. Não é que ele encobre, não, ele não encobre. Pregadores falam errado o texto, e você tem aprendido isso comigo no seminário. O amor de Deus não encobre, ele cobre multidões de pecados. O que é cobrir, pastor? Cobrir é quando Jesus vira para aquela mulher, aquela prostituta, e vira e diz o seguinte para aqueles homens: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Alguns historiadores vão dizer que muitos dos homens que lá estavam já haviam se deitado com aquela mulher. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E foi um por um indo embora. E Jesus: então, mulher, cadê teus acusadores? Senhor, eles foram embora, não há mais ninguém aqui. Bem, se eles não te acusaram, nem eu vou te acusar. Agora vá e não, você me ajuda, vá e não peques mais. O amor de Deus cobre multidões de pecado. Não há ninguém melhor que ninguém, queridão.
Não é que eu sou pastor que Deus está olhando do alto e diz: não, meu filho lá embaixo, olha, ele é especial, ele é melhor que todo mundo. Ei, Deus quando olha do alto, Ele sonda o meu e o teu coração. Pode ser que Deus esteja se agradando muito mais de você do que de mim. Eu preciso ansiar por essas águas quando eu estou no pó. Eu preciso ser sincero com meu Deus quando eu estou no pó. E se tu misturar essas lágrimas com as águas que fluem do trono de Deus, queridão, daqui a pouco você volta a virar essa massa, volta a virar. E Deus, quando faz esse vaso, ou cria esse vaso, Ele faz tudo diferente. Se outrora tu servia de uma maneira, agora vai servir de outra. Porque a glória da segunda casa é muito maior do que a primeira. Aonde abundou o pecado, você me ajuda, superabundou a graça de Deus, favor imerecido. Eu não mereço nada, tu não merece nada, mas estou debaixo da graça do Senhor. E o terceiro ponto, o barro. Antes de eu te levar ao texto, eu quero te dizer, já o barro é a massa do pó da argila com água, e pode ser facilmente moldada. Você já viu como é uma plantação de trigo? O joio cresce junto com o trigo. Mas é legal, não sei se você já viu, pode observar, que quando bate o vento, o joio tenta ficar de pé de todas as maneiras, e o trigo se curva. E é legal, é interessante, porque quando bate o vento, o trigo se curva. E nessa imagem que eu vi, foi muito legal, porque o vento batia de um lado, ia para o outro. E o trigo, vê se você me entende, o trigo, ele se movimentava, fazia como se fosse aquele desenho. E o joio permanecia de pé. Pastor, na parábola do joio e do trigo, quem é joio? Paulo vai dizer que é vaso de honra e vaso de desonra. Quem é vaso de desonra, pastor? Quem é joio? Quem é vaso de desonra? Jesus vai dizer para o Pai: Senhor, a todos quanto tu me enviou, nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição. E alguns querem dizer que o filho da perdição na verdade o filho da perdição ali era unicamente Judas, o que se perdeu. Mas quem é joio, pastor, então? E quem é vaso de desonra? Olha para o teu irmão agora tu vai olhar com fé. Olha com fé e diz assim: você sabe o que você é para mim? Você sabe o que você é? Fala para ele olhando nos olhos: tu é trigo, tu é trigo. Fala com o irmão do outro lado, diz: tu é trigo. Fala com outro irmão, tu diz: tu é vaso de honra. Tu é vaso de honra. Tu é vaso de honra na casa do teu pai. De uma coisa, não é você. Quem é vaso de desonra, pastor, eu sei lá. Eu sei de uma coisa, você é vaso de honra. Já o barro, a massa do pó de argila com água, e pode ser facilmente moldada. É facilmente moldada. Se permite ser moldado. Permita ser moldado pelo Senhor. É o barro, facilmente moldada. Mas toca no teu irmão e diz assim: mas a massa não pode secar, hein?
antes de ganhar a forma que Deus tem para ti. Paulo vira aos Filipenses e diz que aquele, pois, que começou a boa obra em vós, é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Quem começou a boa obra em vós quer completá-la. Vira para o teu irmão e diz isso: quem começou a boa obra em vós quer completá-la. Não pode secar. E para não secar, estou caminhando agora para o fim. Para não secar, precisa ser irrigada na dosagem certa. Você já viu essas irrigações de plantações? Você imagina se na irrigação, Marcos Zumba, fosse derramado água o tempo todo derramando água, ia inundar a plantação. O excesso de água faz com que aquela plantação se perca. Então a dosagem na irrigação é certinha. O Senhor vai lá, né, o dono da plantação deixa, né, e tem um tempo certo de acionar aquela água. Eu aprendi com um caseiro lá do sítio. E um dia fui molhar lá, né, eu tinha acabado de plantar algumas coisas. E aí fui molhar, ele falou: pastor, para com isso, está inventando moda? Eu falei: não, estou molhando. Para, sabe por quê? O sol está muito forte. Se você molhar agora, ao invés de você achar que você está ajudando o que você plantou, você está prejudicando. Ou é de manhã cedo, ou é no final do dia. No sol do meio-dia tu não pode molhar. Significa que o barro ainda não tomou a forma que Deus quer, e o Senhor vai irrigando ele, como aquela massa de concreto que você faz. Meu Deus, não consegui usar ela toda hoje, mas vou deixar ela bem encharcada, que ela ainda vai estar. Amanhã eu dou uma mexida, jogo mais água, dou uma mexida, né? Eu sei porque eu sou pedreiro. Não sou, mas sou ajudante. Não, também não sou, mas consigo olhar e visualizar. Então significa que para não secar precisa ser irrigada na dosagem certa. Não é mais e nem é menos. Tu não precisa de muito não, querido. Tu precisa ser alimentado da palavra. Nós adoramos a Deus, louvamos ao Senhor, mas o que te alimenta é a palavra. A busca, falar em línguas estranhas, tudo isso é maravilhoso, mas o que te alimenta é a palavra. O que te mantém de pé é a palavra. A palavra, ela transforma, a palavra modifica. A palavra é Cristo, Cristo é o Senhor da minha vida e da tua. No Evangelho de João, lá no capítulo número 1, ele vai dizer que o verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra se materializou, habitou entre nós, trouxe para mim e para ti a salvação, trouxe para mim e para ti o aumento do comprometimento com Ele, trouxe para mim e para ti uma nova aliança. Ele é a palavra, Cristo é a palavra viva, que Hebreus capítulo 4 versículo 12 vai dizer. Essa palavra viva é Cristo, Ele é o Senhor da minha vida e da tua. Mas eu vou para o último texto agora, Isaías 64, versículo de número 8. Mas agora, tu achou? Olha que versículo lindo. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos Ele podia dizer: eu sou o barro, no individual. Mas Ele vai dizer: nós somos nós. Olha para o pastor. Nós, eu me incluo nisso. Nós somos o barro. Nós somos o barro. E falo isso com alegria. O barro se alegra ao saber que é barro junto com outros barros. Sabe por que eu me alegro com isso? Porque a obra não para.
Eu uma vez fui de uma igreja, e quando eu saí dessa igreja, eu achei, por eu ser um excelente trabalhador, muito dedicado e bom no que fazia, eu achei que a obra de Deus ia sofrer, olha pastores, que absurdo, com a minha saída. Eu achei, do fundo da minha alma, estou abrindo meu coração, eu achei que quando eu saí, não era soberba, não era orgulho não, mas você se dedicou tanto que tu vira, não fui tão importante. Eu achei que quando eu saísse a obra de Deus ia capengar. Mas a obra é de Deus, querido. E aí eu ouvia dizer, está melhor que antes. Eu ouvia dizer, chegou pessoas mais dedicadas que você. Eu ouvia dizer, olha, agora o crescimento chegou naquele lugar. Eu ouvia dizer, coisas maravilhosas Deus está fazendo. Eu ouvia dizer tudo isso. Eu ouvia dizer. E cada vez que eu ouvia dizer, eu dizia, Deus, tu és fiel, porque a obra é tua. Se me acontecer alguma coisa, agora fala comigo, não se preocupa, porque se a pastora não tocar essa obra, outro pastor vai tocar. Saiba de uma coisa, Deus, Ele sabe que eu sou barro, mas que do meu lado tem outros barros que Ele também pode usar. E sabe de uma coisa, eu me alegro com isso, porque a obra não está na minha mão, a obra está nas mãos do Senhor. Muito pelo contrário, eu é que estou nas mãos de Deus. Então, se tu não fizer correto, se tu não fizer com amor, se tu não fizer com zelo, se tu achar que tem que fazer a obra de qualquer maneira, eu vou dizer para você, não se preocupa, porque daqui a pouco tempo você vai olhar para o teu lado e vai dizer, ih, tem outro barro aí, ó, sendo levantado e moldado por Deus. Ih, rapaz, Deus está formoseando melhor. Ih, rapaz, a coisa está acontecendo. E aí, querido, a gente fica olhando de longe, vendo que a obra não parou. Toca no teu irmão e diz assim, a obra não para nunca. Fala assim, sabe por quê? Porque é de Deus. O barro se alegra em saber que é barro. Mas tem uma outra coisa que o barro se alegra. E o texto diz assim, mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro. Tu és o nosso oleiro, todos nós obras das Tuas mãos. O barro também se alegra em saber que só existe um oleiro que trata a mim e que trata você. Só existe um oleiro. Vira para o teu irmão, se tiver alguém próximo de você, e diz assim, só existe um oleiro. Fala assim, aponta para o pastor, o mesmo que trata o pastor. Aponta para cá, o mesmo que trata o pastor. Vai, pode apontar, aponta. O mesmo que trata o pastor. Aí tu volta o teu dedo e diz, é o mesmo que me trata. Tu é vaso de honra. Tu é vaso de honra. E aí Deus pega o barro, da mesma forma que Deus pega o caco, da mesma forma que Deus pega o pó. E o objetivo é um só, transformar-nos num vaso de honra. Quebrou. Pode vir os levitas, o tenda. Quebrou, não se preocupa não. Deus pega e começa a refazer. Deus pega e começa a moldar. Porque todos nós somos obra das Tuas mãos.
Quando vocês estiverem nas igrejas de vocês, seja barro na mão do olheiro. Dê o seu melhor naquele lugar. Faça o melhor. Não espere recompensa humana não, porque o homem é falho à beça. Mas espera a recompensa de Deus. Ele sim é o Senhor da tua vida. Para Ele toda honra, glória e louvor. Na condição de caco, Deus trata de você. Na condição de pó, Deus trata de você. Mas quando você estiver na condição de barro, se permita ser moldado, porque Deus tem coisas maravilhosas para fazer através da tua vida. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Paulo vira a igreja de Corinto. Nem jamais se penetrou no ouvido humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O Senhor, o Deus sobre todas as coisas, é o teu Senhor. E Ele quer te convocar para você entender que a boa obra que Ele começou em vós, Ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deixa eu falar para você, trabalhador da casa de Deus, que a grande maioria é trabalhadores aqui, daqui de outras igrejas, das nossas outras igrejas. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, Deus ainda conta com você. Sabe o que o Senhor está dizendo para você? Você sabe o que Deus fez com Elias? Você pode se colocar de pé? Você sabe o que Deus fez com Elias? Quando ele estava depressivo no monte. Elias, tem 7.000 que não se curvaram a Baal. Tem Eliseu, que tu ainda vai consagrar no teu lugar. Sabe o que Deus fez com Elias? Elias, eu ainda conto contigo. Em outras palavras, se Elias fosse um trabalhador da unção ágape e que estivesse chegando nesse lugar sem terno, ou talvez, pode apagar, ou talvez chegando nesse lugar sem gravata, sabe o que Deus fez com Elias? Elias, toma aqui, Elias, toma, mas eu quero falar mais para você. Esse colarinho, clerical, ele representa um chamado. Sabe o que Deus quer falar com vidas aqui nesse lugar? O Senhor está te chamando para te entregar o ministério nas tuas mãos. O Senhor, Ele quer virar para ti e dizer: eu conto com você. Não seja covarde, não seja tímido nem tímida. Eu sou contigo. Eu sou o teu Deus. Eu sou o teu Senhor. Vamos terminar com esse louvor. Eu quero, em nome de Jesus, dizer para você que essa reunião às 7 horas da manhã, ela abençoa muito a minha vida, muito. E essas palavras, antes de ser para você, é para mim. Eu quero poder ser barro na mão do olheiro e ser moldado por Deus. Você pode aí levantar uma das suas mãos e declarar: Senhor, eu quero poder ser barro. Deus está ouvindo aí a tua oração agora. Eu quero poder ser barro nas mãos do olheiro e quero ser moldado por ti, Senhor. Eu quero ser moldado pelo Senhor. Senhor, trabalha na minha vida da forma que tu queres, Deus, do jeito que tu queres, Senhor. Trabalha na minha vida. E aí você vai ouvir, em nome de Jesus, que Deus é contigo. Ele é o teu Senhor. Você vai cantar conosco essa canção. Eu quero chamar todas as tias do departamento infantil aqui para o altar. Em nome de Jesus, nós vamos estar fazendo a consagração das tias do departamento infantil. Em nome de Jesus, enquanto o louvor vai ser ministrado. Em nome de Jesus. Posso ouvir os passos do meu rei. De nossas igrejas, da igreja sede, da igreja em Cavalcante, Tomás Coelho, Nova Campinas, todas as tias. Em escuridão me libertou. Posso ouvir seu espírito uma do lado da outra, clamar. podem subir, podem subir. Ouço, filho meu, chegou tua hora de brilhar.
você nasceu pra mim. Eu ouço, filho. Se necessário for, chega mais um pouquinho pra cá. Chegou tua hora de Isso. brilhar. Você nasceu pra mim, pra esse tempo. Posso escutar seu coração. Chega, Vi um grande rei. podem chegar aqui pra frente um Vendo pouquinho. as barreiras e grilhões. Quero ouvir o Pai a me chamar. Eu ouço, filho meu. Vem mais pra cá, pode ficar chegou tua hora. Você nasceu pra mim. Eu ouço, filho meu, chegou tua hora De brilhar. Eu ouço, filho meu, chegou tua hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Eu ouço, filho meu, chegou tua hora de brilhar. Você nasceu pra mim, pra esse tempo. Pra esse tempo. Esse é o hino dessa geração. Os anos, Deus, aqui estamos. Queremos mais de ti, Senhor.